De Jesus, amém? Podem sentar, irmãos. Obrigado, equipe. Pode ficar. Aleluia. Deus é tão bom, tão bom. Chega, a gente fica assim meio selé, né? Fica meio... Uau. Obrigado, Pai. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Vocês estão bem? Vai melhorar. Só vai melhorar porque assim diz a palavra do Senhor, que a vereda dos justos, ela brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então é nisso que nós temos que crer e declarar. Vai melhorar mais e mais em todas as áreas da nossa vida. Somos protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor, amém? Olha, deixa eu compartilhar algo que a tia Zil compartilhou no grupo da igreja, falando sobre a ovelha ou bode. Ovelha ou bode. Interessante que ela colocou aqui, nesse cartazinho, aí tem um desenhozinho da ovelha de frente para um bode. A carinha dos dois são semelhantes. A diferença é que o bode tem um chifrinho, tem as orelhinhas em pé e tem uma barbichinha. Mas aqui diz assim, que o bode, quando ele é repreendido, ele agride. Enquanto que a ovelha, quando é repreendida, ela chora. Aí diz que a natureza do bode é ser revoltado. E a natureza da ovelha é ser mansa. E que o bode, ele não consegue viver no meio do rebanho. Mas a ovelha, ela não consegue viver longe do rebanho. Amém? A ovelha, eu não sei quem escreveu isso, não tem aqui o autor, não sei se foi um biólogo, se foi um psicólogo de animais. Eu sei que, eu acho que deve ser isso mesmo, não é verdade? E nós somos comparados com ovelhas, né? Nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor. Aleluia. Que bênção. E nesse paralelo, irmãos, o diabo, ele é o pai da mentira. E Jesus é a verdade, diz a palavra. Então, se o diabo é o pai da mentira, a gente já tem que começar um aprendizado desde cedo. Quem é o mentiroso? Quem mente é o quê? Se filho de Deus é filho da verdade, amém? Então nós, crentes, falamos a verdade, não mentimos. Pelo menos não devemos mentir. Não devemos mentir. Não devemos ser mentirosos. Se a gente sabe que o pai da mentira é o diabo, eu não quero nada com o diabo. Não quero nada com a mentira, amém? Então, fazendo esse paralelo, você veja que o diabo é o pai da mentira, Jesus é a verdade. O diabo é homicida desde o princípio, diz a palavra do Senhor. Jesus disse nesse contexto de João 8,44, ele estava falando para os fariseus, para os hipócritas. E ele disse que o diabo é o pai da mentira e que o diabo é homicida desde o princípio. E que o diabo, por ele ser mentiroso, ele enganou Eva nos seus sentidos. E levou Eva a pecar. Aí levou Eva a desobedecer a ordem que o Senhor tinha dado. Então, nesse paralelo, você entenda. Existe o corpo e existe o espírito. O corpo, esse corpo físico, ele se move pelos sentidos. Ele se move pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele sente. É o corpo. É a carne. Agora, o espírito humano, o espírito ele se move pela fé. Então, a Bíblia diz que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, nós que somos espirituais temos que andar por fé e não andar por sentidos, amém? Estamos criando um paralelo aqui para você se identificar. Que lado você está?
Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E diz que, em 2 Coríntios 5:7, que, visto que não andamos, andamos por fé e não andamos pelo que vemos. Então, o homem espiritual, ele anda por fé e não pelo que vê. E a fé, ela é invisível, mas ela é real. Deus é invisível, mas Deus é real. A fé é do coração, a fé é do espírito, não é da razão, não é da mente. E Deus é espírito. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 3, para a gente entender esse paralelo. Eu creio que hoje é culto de libertação. João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne. Tudo bem até aí? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Mais um paralelo. Ok? Essa palavra carne, aqui ela significa, lá do grego, sarx. E o significado dessa carne é o seguinte, dessa carne aqui, é corpo. É usado, nascido por geração natural. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido naturalmente é o homem natural. Outra definição diz aqui que a natureza animal com desejo ardente que incita a pecar. Então, o que é nascido da carne é carne. É a natureza animal que incita a pecar. Então, a carne, nós vamos falar da carne, é a natureza física das pessoas. Sujeita ao sofrimento, é a criatura viva, é o corpo físico que toca o ambiente físico. Seja ser humano ou animal, a carne denota simplesmente a natureza humana, a natureza terrena dos seres humanos. A natureza terrena separada da influência divina. Isso é a carne. A natureza terrena, a natureza humana separada da influência divina. E por esta razão, ela é inclinada ao pecado e oposta a Deus. Tudo bem até aí? Vocês vão entender, amém? Nós estamos falando da carne. Eu estou definindo para vocês aqui, segundo o conceito do Strong, do grego, do sarx, qual o significado dessa palavra carne. Para você entender que a carne, a natureza humana, ela é inclinada para o pecado. Ela tem desejo pelo prazer pecaminoso. A carne. Então, a carne, ela não se converte. Amém? Ainda sobre essa definição da carne, ainda numa Bíblia, que também traz a definição do Strong, ela fala assim, geralmente, o sarx, a carne, é geralmente negativo, referindo-se, presta atenção, ouça com atenção para você ver como isso vai ser libertador para a tua vida. Referindo-se a tomar decisões, ações, de acordo com ou com o eu. Ou seja, é feita a parte da fé é feita distinta da fé, independente da ação de Deus. Então, a carne se refere a tomar decisões de acordo com o seu eu. Ou seja, você toma decisões à parte da fé. Você toma decisões independente da ação de Deus. Portanto, o que é da carne, carnal, é por definição desagradável ao Senhor. Mesmo as coisas que parecem respeitáveis. O que é da carne é desagradável ao Senhor, ainda que seja respeitável. Em suma, a carne geralmente se relaciona ao esforço humano, sem ajuda. Ou seja, decisões,
ações que se originam de si mesmo, ou são autorizadas por si mesmo. Isso é carnal, isso é da carne, e procede da parte intocada, inalterada de nós, ou seja, o que não é transformado por Deus. Então, decisões na carne são decisões do homem natural, são decisões que não foi tocada pelo Espírito, não foi transformada por Deus. Então a sua carne, ela não vai se converter. Amém? A sua carne, ela não se converte. O seu homem interior, o seu homem espiritual nasceu de novo. Então ele foi recriado, esse homem espiritual. Mas a sua carne é aquela pessoinha onde habita o seu espírito. Aleluia? João capítulo 1. Nós vamos ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é viva. E é ela que tem que falar com você. Olha João capítulo 1, no verso 11, que diz que Jesus ele veio para o que era seu. E os seus, que era o povo de Deus, o povo de Israel, para o qual Jesus veio como Messias, não o receberam, não o aceitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia? Então existe um homem da carne, existe um homem natural, nascido da carne, e existe esse homem espiritual, que foi lhe dado o poder de Deus para se tornar filhos de Deus. Estamos fazendo um paralelo aqui. Você é bode ou você é ovelha? Você é carnal ou você é espiritual? Você se identifica onde é que você está. Então ele fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então existe um povo, existe um alguém que não só nasceu da vontade humana, não só nasceu de papai e mamãe, não só nasceu do relacionamento do homem e da mulher, mas existe alguém que nasceu de Deus. E esse alguém que nasceu de Deus é alguém que creu em Jesus Cristo como Filho de Deus, alguém que recebeu Jesus Cristo como Filho de Deus, nasceu de novo, o Espírito foi recriado, se tornou um homem espiritual. Tudo bem? Então, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você não se converteu a uma religião evangélica. Jesus não é evangélico. Aleluia. Você não pertence a uma placa denominacional, a uma evangélica, a uma igreja evangélica. Todos aqueles que creram e que confessaram Jesus foram liberados um poder para que você se tornasse filho de Deus. Então, não foi de qualquer maneira, não é uma associação, não é que você preencheu uma ficha e agora você é membro da igreja evangélica. Não. Foi liberado um poder de Deus. Um poder invisível, um poder sobrenatural. Um poder que te arrancou da tua humanidade natural. Um poder que te arrancou da escravidão do pecado, da escravidão da carne, da escravidão de Satanás. Um poder que te tirou do domínio, do império do mentiroso, do pai da mentira. Você agora é da verdade. Você agora é filho de Deus. É nascido de Deus. Aleluia! Então você tem que se identificar onde você está. Você é carne ou você é espírito? Você anda como uma carne ou você anda como um espírito? Você anda como um homem natural ou você anda como um homem espiritual? Vamos lá para Gênesis capítulo 4. No Antigo Testamento nós temos aqui um exemplo do homem nascido da carne, nascido da vontade humana, nascido do homem decaído, do homem que caiu do pecado, o homem que
perdeu a comunhão, perdeu o relacionamento com o Pai, com Deus. Gênesis capítulo 4, no verso 6 diz: então, lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus falando com Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o desejo da carne, ele é contra você. Amém ou é ai de mim? Ele é contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Deixa eu ler para você na versão Bíblia, Gênesis 4, verso 6. Eu vou ler para você na versão Nova Bíblia Viva, ok? Ela fica mais viva, fica mais inteligível. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? E por que o seu rosto mostra ódio? Esse é o homem da carne. O homem que nasceu da carne. O homem carnal. Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Deus falou para Caim. Deus fala conosco com a sua palavra. Deus fala conosco com a sua palavra. Deus falou com Caim. Caim desobedeceu a palavra de Deus. Deus já estava prevenindo Caim do que ele intentava fazer, matar o seu irmão. E Deus fala para Caim: Caim, por que teu semblante está com esse semblante pesado, esse semblante endurecido, esse semblante de ódio, de fúria? O pecado está à tua porta, mas a você cabe dominá-lo. Mas Caim não ouviu Deus, ele desobedeceu a Deus. Então, o homem carnal, ele não vai conseguir se dominar. O homem carnal, o homem nascido natural, o homem da carne. Agora veja, Deus falou ainda em Gênesis capítulo 6, verso 3, sobre isso. Ele nos mostra que o homem carnal não pode ter domínio. Ele fala aqui no verso 3 de capítulo 6 de Gênesis: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O Espírito de Deus não pode agir no homem carnal. O Espírito de Deus não tem liberdade para agir no homem carnal. O homem da carne não permite que o Espírito de Deus o governe, o guie, o oriente, o instrua nas suas decisões. Nós estamos falando da carne. Para nós entendermos se nós somos carne ou se nós somos um espírito. Todos aqueles que o receberam, que creram, se tornaram uma nova criação, um novo nascimento, um novo homem, um novo tipo. E apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, lá no verso 13, apóstolo Paulo diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não em palavras ensinadas pela razão, não em palavras ensinadas pelo entendimento do homem, pelo homem natural, mas falamos palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com o Espírito. Você vem aqui ao culto, à igreja, porque você vem ouvir palavras espirituais. Aqui não é uma escola, aqui não é uma faculdade, você não está na academia para ouvir razão, filosofia, psicologia. Você está para ouvir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus, que é espírito e é vida, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e é vida, a carne para nada aproveita, mas o espírito vivifica. Então nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus para ser ensinado pelo Espírito Santo, para aprender pelo Espírito.
Você usa o seu intelecto, você usa a sua razão, você usa os seus sentidos, mas você precisa receber no seu espírito a palavra. A palavra precisa chegar no seu espírito. Veja que ele fala, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com o espiritual. Você tem que conferir se está em linha com o Espírito, o que você está ouvindo, o que você está recebendo de instrução da palavra de Deus. Você confere no seu espírito. Você não só ouve com a sua mente, com a sua razão natural, porque a sua carne, ela pode te levar a questionar a palavra de Deus, pode te levar a criticar o que você está ouvindo. E você, em vez de se tornar um crente, você se torna um incrédulo, porque você está questionando o que Deus está falando para você. Aí você vai cair lá no Caim, no homem carnal. Então, você é um homem espiritual, você confere as coisas espirituais, você confere aquilo que o Espírito está falando ao teu espírito. Ei, você confere que o Espírito está falando ao teu espírito e você não resiste ao Espírito. Você se rende ao Espírito. Você se sujeita ao Espírito. Você permite que o Espírito fale contigo. Você permite que Ele te instrua, que Ele te dê instruções, que Ele guie sua vida, que Ele governe você. Porque você agora é um homem espiritual. Você agora nasceu de Deus. Você é nascido de Deus. O que é nascido da carne é carne. Mas nós somos um novo tipo de gente. Nós somos uma nova raça. Aleluia! Ei, nós somos um povo exclusivo. Aí veja que Paulo fala, continua falando. Ele vai falando aqui, olha. No verso 14 ele diz, olha, existe o homem natural, existe o homem espiritual, e existe o homem, o crente carnal, que é o bebezinho espiritual, que é a criança em Cristo. Então ele fala que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Está aqui no versículo 14. O homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. O homem natural, para ele é loucura ser crente, é loucura pregar Jesus Cristo, é coisa de quadrado, é coisa de pessoas que não têm ideias. Da mente do homem natural, ele se acha muito esperto, muito inteligente, muito sabidão. Ele acha que nós somos os quadrados, os retrógrados, os manipulados. Ele não sabe que nós temos um Espírito, que é o Espírito do Todo-Poderoso, que nos guia, que nos ensina, que é o nosso Pai. Aleluia! Então ele fala, o homem natural ele não aceita, porque ele não pode entender. O homem natural, o homem carnal, ele não pode entender. O homem da carne, ele não entende as coisas de Deus. Ele não recebe revelação. Você precisa conferir coisas espirituais com espirituais, porque as coisas espirituais, ela vem no seu espírito, ela vem como revelação. Ela não vem apenas como uma informação, como um conhecimento. Não, mas eu tenho um conceito a respeito disso. Não importa o seu conceito diante de Deus. Você precisa render o seu conceito ao que Deus tem para você. Aleluia! Você é um homem espiritual, você não é um homem carnal. Veja, o homem espiritual, Paulo continua no verso 15. O homem espiritual, ele conheceu a mente do Senhor. Ele julga todas as coisas, ele conhece as coisas. Ele tem a mente do Senhor, ele tem a mente de Cristo. O homem espiritual, ele tem a mente, fala, ter a mente é ter o Espírito de Cristo. Oh, aleluia! O homem espiritual, o homem que nasceu de Deus, ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Ele tem o mestre que ensina a ele como é que ele deve andar nessa vida. De maneira diferenciada, poderosa, maravilhosa, gloriosa, prosperando em tudo. O homem espiritual, ele tem esse Espírito dentro dele, dirigindo. Então a mente dele não é carnal. Não é uma mente que questiona a vontade de Deus. Não questiona os projetos, os planos de Deus. Mas aí Paulo também mostra que tem um outro tipo de homem, que é o homem que nasceu de Deus, mas ele ainda não amadureceu espiritualmente, ele continua carnal. Ele nasceu de Deus, ele é um homem espiritual também. Mas ele não desenvolveu o seu homem interior, ele não desenvolveu o seu homem espiritual. Ele continua cogitando das coisas da carne. Então ele está em dúvida. Ele está deixando ainda a carne dominar a vida dele.
Então Paulo está falando, olha, vocês são crianças em Cristo. Por que vocês são crianças em Cristo? Isso geralmente acontece com o novo convertido. Por isso que quando a gente fala, nasceu de novo hoje, a pessoa é um bebê espiritual. Mas ela não pode continuar um bebê espiritual. Ela tem que crescer espiritualmente, ela tem que desenvolver espiritualmente, ela precisa entrar em outro ambiente espiritual, onde ela vai receber o alimento sólido da palavra, o espírito da palavra de Deus. Amém? Não vai ficar só no campo da religião, não, agora eu sou salvo. Não, você é filho de Deus e tem uma obra que Deus quer fazer na tua vida. Ele te arrancou do império para você produzir algo nessa terra, nesta geração. E você precisa encontrar-se com isso. Então, se você ainda anda segundo os homens, Paulo fala no verso 3, se você ainda, no verso 3, capítulo 3 de 1 Coríntios, por que vocês são carnais, crianças? Porque vocês estão ainda andando, porque ainda há entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Se você está andando em ciúmes, se você está andando em contendas, entre a igreja, entre o seu irmão, você ainda está sendo carnal. Paulo está falando, por quê? Porque a tua mentalidade ainda está na mentalidade de homem natural. Você está andando ainda com a mente do homem natural. Você não está andando com a mente do homem de Cristo, da mente do homem espiritual. Onde é que você está? Se você ainda está andando com a mentalidade do homem carnal, e Paulo fala, por que você está andando com a mentalidade do homem carnal? Não, porque você está falando, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. E naquela época, lá em Coríntios, os gregos, eles gostavam de filosofia, de filosofar, de argumentar. Então, era quem tinha um maior poder de argumentação, de eloquência. Entende? Aqueles que falavam bonito, que argumentavam, que persuadiam as pessoas a segui-los. Então, as pessoas, quando elas ouviam um filósofo, alguém que ficava ali destilando seus argumentos, suas palavras, elas estavam ouvindo a palavra do homem, a razão do homem, elas estavam ouvindo os argumentos de um homem, e elas se deixavam persuadir, elas avaliavam. Era natural que eles avaliassem, eles tinham que avaliar aquela pessoa. E por isso eles passavam a ser seguidores de determinadas pessoas. E Paulo estava chamando a atenção da igreja de Corinto, ei, vocês não são assim. Nós não somos assim. Nós não andamos dessa maneira natural mais. Você não tem que estar avaliando a ministração que está sendo ministrada. Você tem que conferir com a palavra. Você tem que conferir com o Espírito. Espírito Santo é isso mesmo. Amém? Espírito Santo é isso mesmo que o Senhor está falando comigo. E não você ficar contra-argumentando contra a palavra que está chegando ao teu coração. Não é você ficar rejeitando e resistindo à palavra. Isso é o homem natural, que não aceita a palavra de Deus. Você não é mais natural, você é espiritual agora. O espiritual, ele aceita, porque ele tem a mente de Cristo, ele tem o espírito de Cristo. Ele se submete. Então, o que nós constatamos aqui, amados, é que o homem espiritual, ele pode andar como um homem carnal. Mas lembra, o nascido de carne é carne. O nascido de carne anda como a carne. Mas o nascido do Espírito é Espírito, deve andar como o Espírito. Aí então Paulo mostra aqui em Romanos capítulo 8, no verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, você está cogitando das coisas da carne ou você está cogitando das coisas do Espírito? Palavra da salvação para você nessa noite. Culto de libertação para você nessa noite. Seja livre da sua carne. Seja livre da mentalidade carnal. Haja luz dentro de você. Haja entendimento dentro de você. Chegue revelação do Espírito do Pai para dentro de você. Veja que ele diz, os que se inclinam para a carne, se você está se inclinando para a carne, você está cogitando as coisas da carne, você está querendo, buscando as coisas da carne. Aí ele diz no verso 6, porque o pendor da carne, ela dá para a morte. O pendor, o pensamento da carne, a mentalidade da carne, vai levar para a morte.
A mentalidade de Caim foi a mentalidade do pecado, foi a mentalidade da morte. Conduziu-o para a morte. Ele foi afastado e ele matou o próprio irmão. Então essa é a mentalidade da carne. Essa é a ideia da carne. Provocar dissensões, contendas, ciúmes. Essa é a mentalidade da carne. Provocar divisões. Mas a mentalidade do Espírito é ser como Cristo. É ser imitador de Deus. É ser imitador de Jesus. É sofrer o dano. Aleluia! É deixar que Cristo resplandeça. Cristo se manifesta em vós. Então a boa notícia está aqui. Dentro desse capítulo 8, aqui no verso 9. Uma primeira boa notícia. Olha lá, verso 9 do capítulo 8 de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em você? Que lado você está? No Espírito? Amém? Se eu estou no Espírito, se eu estou em Cristo, ele diz que o Espírito de Deus habita em mim. Amém? Eu não estou na carne. E no verso 16 ele diz, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ei, você precisa conferir as coisas espirituais com espirituais. Não sou eu que estou falando para você que você é filho de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está testificando no seu espírito, confirmando dentro de você, você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. O Espírito Santo é que constrange-nos com o seu amor. Acaso você não sabe, Romanos capítulo 2 diz, que foi por causa da minha bondade que eu vos atraí. Não foi pelas suas obras. Não foi porque você é o bonitão, foi por causa das minhas obras de bondade. Glória a Deus. Não é a nossa justiça própria, é a bondade do Senhor que nos atraiu. E é a bondade dele que coloca dentro de nós o Espírito dele para testificar. E você é filho. Tem um freio dentro de você, quando você quer andar na carne. Você é filho. Aleluia. Você está ouvindo mais a carne ou você está ouvindo o Espírito? A sua mente é da carne ou a sua mente é do Espírito? Você é filho. Você é filho. Você não se comporta assim, você é filho. Oh, aleluia. Aleluia. Agora veja que maravilha. Se você tem certeza que é filho de Deus, então a solução é Gálatas capítulo 5. Agora essa aqui é palavra para você receber como revelação na tua vida, para você ser livre dessa carne fedorenta. Porque essa carne não se converte, mas o seu espírito tem o poder de dominá-la. Digo, verso 16, capítulo 5 de Gálatas. Digo, porém, esta é a solução. Andai no Espírito. Você é um ser espiritual? Você é nascido de Deus? Você é filho de Deus? O Espírito testifica que você é filho? Andai no Espírito. Andai no Espírito. E jamais. Você acredita que a palavra de Deus é verdade? Deus está falando para você? Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ei, como é que eu lido com a minha carne? Andai no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Jamais satisfareis as obras da carne. Se você anda no Espírito, você anda na palavra. Se você anda na palavra, você anda na obediência. Se você anda na palavra, você permanece nele. Porque ele é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a verdade. Aí ele diz, porque a carne milita contra o Espírito. E elas são opostos entre si. Então
Então você sabe que você tem uma carne, porque você habita numa carne, mas você é nascido de Deus. Você não é nascido mais da carne, porque essa carne não tem mais domínio para você. Você é nascido de Deus. É uma nova raça, um novo tipo de gente. É um povo exclusivo, de propriedade de Deus. É um povo para fazer a diferença nessa terra. É um povo para mostrar para os carnais que existe um Deus Todo-Poderoso que cria tudo novo. Então ele fala, veja, existe uma militância da carne contra o Espírito. E essa militância da carne contra o Espírito é para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha que coisa, eu fiquei pensando, será que é do meu querer a carne ou do meu querer o Espírito? O meu querer é o Espírito. Amém? O que Deus quer é o que eu quero, é o que o Espírito quer. Não o que minha carne quer. Então a carne, ela está militando contra mim para me induzir a querer o que ela quer. Você está comigo? Mas o meu homem interior, ele quer as coisas de Deus. Ele quer o Espírito de Deus. Ele quer a palavra de Deus. Ele quer a vontade de Deus. Mas a carne está ali, militando contra o meu espírito, porque ela quer me induzir ao erro, ao pecado. Porque aquele que pende, tem a mentalidade da carne, se inclina para as coisas da carne, vai inclinar para a morte. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Então eis aí o paralelo para você entender. Deixa eu ler essa versão aqui para você. É a versão Bíblia de edição pastoral, que é católica. Esse verso 17. Como fica claro? Olha, porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito. E o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que querem. Entendeu? Então a ideia da carne, do instinto egoísta, é impedir você de fazer o que você quer. Você quer fazer a vontade de Deus. Você é filho obediente. Você é filho igual Jesus, manso e humilde de coração. Aleluia. Nós somos nascidos de Deus. Os nascidos de Deus têm a natureza de Deus. Os nascidos de Deus têm a natureza do nosso Pai. Então nós precisamos prosseguir em conhecer o caráter do nosso Pai. A natureza do nosso Pai. Então nós vemos na palavra, aqui no Gálatas 5, que as obras da carne militam contra o fruto do Espírito. Veja as obras da carne. Uma vez alguém leu para mim as obras da carne, ele só leu. E chegou para mim a revelação e eu me arrependi, chorei. Foi maravilhoso. Por isso que eu creio que a Bíblia é viva. Amém? Aqui no verso 19 diz quais são as obras da carne. E que elas são conhecidas. Então, olha, não tem mistério não precisa nem de interpretação para você ver as obras da carne. Você logo identifica que é a obra da carne. Ei, você é um homem espiritual, você sabe, isso é carne. Você sabe, ciúmes, isso é carne. Inveja, isso é carne. Dissensões, isso é carne. Você identifica. Teu coração fica pesado, o espírito te freia. Você sabe logo, não, isso é carne, isso tem nada a ver comigo. Ele está falando aqui, olha aqui, as obras da carne. São prostituição, impureza, lascívia, pecados sexuais, imoralidade sexual, compulsão sexual. Isso não está no teu espírito. A compulsão dos prazeres sexuais, da pornografia, da imoralidade sexual, está na carne. Não está no espírito. Então são coisas do espírito. Lascívia, no dicionário da língua portuguesa diz, lascívia é um comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo. Luxúria, tendência para a sensualidade exagerada. Presta atenção como a tua carne te engana. De repente você investe muito
no seu lado carnal, corpóreo. E você acha que está cuidando da sua beleza apenas. Cuidado, para que não seja uma influência de sensualidade. Cuidado, para que o diabo não esteja influenciando você a não apenas você cuidar da sua aparência, que você tem que cuidar do seu asseio, da sua beleza. Amém? Olha como eu sou bonito. Não é? Mas ele está falando que a lascívia é quando você se traja de uma maneira a chamar a atenção para si, ou despertar o desejo em outros. Você está comigo? Isso é sensualidade, isso é sedução. Então você está investindo na sua carne, você está pensando nas coisas da carne. Você não está apenas se trajando de maneira elegante, de maneira como deve se vestir, mas você está com outras intenções. Você quer despertar interesses, você quer despertar a atenção de pessoas. E às vezes você pode até fazer isso inconscientemente. E você pode estar estimulando outros a pecar. Então, a lascívia, querido, a lascívia é quando há em você, na sua carne, na carne, não no espírito, porque o seu espírito é recriado, o seu espírito tem a natureza de Deus, tem as características de Deus. Então, essa carne, ela tende para a imoralidade, ela tende por impuro. Ela não só quer se deleitar nos prazeres carnais, das paixões carnais, como também quer despertar outros, porque isso afaga o seu ego, o egoísmo. Então veja, ele está falando, as obras da carne são conhecidas, então a lascívia. Eu tenho uma pausa na lascívia para você saber que a lascívia é algo que está muito em evidência hoje. Não é verdade? Aí ele fala da idolatria. Sabe que a idolatria significa cobiça. A idolatria significa cobiça ao dinheiro. Pessoas que são avarentas. A avareza, a idolatria, está lá em Colossenses, salvo engano, escrito. Não é isso? A avareza é idolatria. Então, quando você tem uma cobiça, onde o dinheiro que domina você, o dinheiro é que te prende, isso é idolatria. Então, as pessoas falam de idolatria, elas só pensam no ídolo, pensam nas imagens, nas esculturas, mas esquece que a idolatria, ela também pode ser pessoas. Maridos que idolatram esposas, esposas que idolatram maridos. Meu rei. Pais que idolatram filhos. Filhos que idolatram os pais. É idolatria. Deus tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar acima da sua carne. Deus tem que estar acima da sua vontade. Aleluia. Deus tem que ser o principal na tua vida, na tua família, na tua casa. Aleluia. Se o teu filho errar, ele tem que ser corrigido, porque Deus é o primeiro. Não, meu filhinho, vou protegê-lo, não pode não, porque vai que se desvia. Não. Então você não está andando em fé. Então você não está confiando na palavra. Então você não está confiando no poder de Deus. Você está comigo? Ficou silêncio aqui, parece que tem muito pai idolatrando filho aí, é isso? Seja verdadeiro. Amém? Então as obras da carne falam de idolatria, de feitiçarias. Feitiçaria tem a ver com entorpecimento, com manipulação, com engano, inimizades. Gerar inimizades, panelinhas, grupinhos, separadinhos, entende? Inimizade entre as pessoas, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Facções é você aderir a um partido, a um time, a uma religião e pronto, é facção. Você agora fala, não, é o meu partido, é o não sei o quê. Você está idolatrando aquele partido. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A sua confiança não tem que estar em partidos políticos, nem em homens. A sua confiança tem que estar no Senhor. Porque o homem é carnal. E você viu que a carne para nada aproveita. O que é nascido da carne, é corruptível.
Ainda que ele se diga crente, ele pode ser um crente carnal, induzido pela carne, movido pela carne. Por isso que você tem que ser de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, confiando no Senhor, e não colocar o homem acima de tudo essas coisas. Então ele diz, invejas. Olha aí, você sentiu inveja? Quem já sentiu inveja? Só tem 3 crentes sinceros aqui. O diabo é pai da mentira, irmão. A gente sente inveja e a gente sente aquele peso de inveja. Pesa o nosso coração. A pessoa subiu, você deu, né? Você viu o irmão sendo promovido, ganhou um carro novo, uma casa nova. Você, parabéns, irmão. Estou tão alegre. Aquela cara de alegria invejosa, aquele sorriso amarelo. Felicidade. Você foi promovido. Eu estou emocionado com isso. Mas eu quero que você saiba que o Espírito te liberta dessas coisas. Aí tem a glutonaria. Já me pediram, pastor, numa oportunidade o senhor fala da glutonaria dos crentes. Eu falei, irmão, aí eu vou precisar de segurança para a hora de eu sair. Glutonaria, amado, é você alimentar a sua carne. Está lá a mesa posta, o banquetão, e você está pensando só na sua carne. O seu primeiro a servir, o pratão. Você não quer nem saber se tem outros para ser servido, não quer nem saber se vai dar para todo mundo, você só está pensando na sua carne. Isso é glutonaria. Você quer satisfazer a sua carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne, ele não tem domínio sobre essas coisas. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, irmão. Nós somos nascidos do Espírito. Nós somos nascidos da natureza de Deus, o nosso Pai. A segunda boa notícia, amado, é que lá no Antigo Testamento, Deus viu e mostrou em Gênesis capítulo 6 que o homem era carnal e que o Espírito de Deus não podia operar sempre. Mas Deus providenciou. Veio Jesus, e você nasceu de novo, e você foi tirado da natureza carnal, foi transportado para o reino do Espírito, o reino do seu amor. Você agora é um ser espiritual. E ele diz aqui no verso 22 de Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está aqui no pacote do fruto do Espírito, o domínio próprio. Você já tem o domínio próprio, você já pode se controlar. Você já pode dominar essa carnona. Aleluia! Você é uma pessoa mansa. Pensa numa pessoa mansa. É você, querido. É você. Você tem o fruto do Espírito em você. Você tem a natureza de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Oh, aleluia. Você pode olhar para o Mestre Jesus lavando os pés dos discípulos, como ele era humilde, lavando aqueles pezão sujão dos discípulos que andavam pisando na terra, sem calçado. Não é aquela encenação lá da missa do galo, não, que vai, o pezinho está todo limpinho, a unha prontinha. Não, é aquele pezão mesmo, que você imaginou aí na sua carne. É aquele pé que Jesus pegou, que ele lavou. Aleluia! Então ele é manso, ele é humilde, e olha, o fruto do Espírito está aqui, o domínio próprio. Essa é uma boa notícia, não é? Então nós temos o domínio próprio para dominar a carne. Nós podemos desenvolver o fruto do Espírito. Nós agora precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Agora tem outra coisa ainda maravilhosa demais. Está aqui no verso 24. Essa é espetacular. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Você não recebeu ainda, mas você vai entender
Que o Senhor abra os seus olhos espirituais para você entender. A sua carne já está crucificada com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! A sua carne já está crucificada. Você não precisa andar na carne, nem se sujeitar à carne. Você já está crucificado com Cristo. Não é você que crucificou. Cristo o levou, Ele te representou, Ele te substituiu lá na cruz. Então a sua carne está lá na cruz, já foi. Então o homem carnal já está crucificado, com as suas paixões e concupiscências. Agora isso, amado, está chegando para você como informação. Quando chega como revelação, ei, a minha carne está crucificada. Eu estou crucificado. Então, as obras da carne, ela não tem mais domínio na minha vida. Então, querido, você quando chega a revelação, aí você entende, olha, passou. Eu não tenho mais inveja. Passou. Não tenho mais ciúmes. Passou. Eu não sou mais tentado nessa área. Eu entendi, a minha carne está crucificada com Cristo. Porque Ele disse lá, andai no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as obras. Ou seja, ande na mentalidade do Espírito. Ande na consciência de que você é em Cristo. Ande na consciência que você está crucificado com Cristo. Aleluia! Para você se convencer que você está crucificado com Cristo, Romanos capítulo 6, no verso 11, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Então, querido, olha, você está morto. Aquela velha criatura, aquela carne, está morta, está crucificada com Cristo, já. Olha o verso 4 daqui do capítulo 6, para você ficar ainda mais convencido. Vou te dando mais uma testemunha. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo. Não é pelo batismo nas águas, é pelo você foi batizado em Cristo. Quando você creu e confessou Jesus, você foi mergulhado em Cristo. Você está escondido em Cristo. Então você foi mergulhado em Cristo, você morreu para a velha criatura. Então, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também você foi ressuscitado com Cristo no Espírito. Assim também você se tornou uma nova criação com Cristo, assim também você é um novo ser, uma nova pessoa. Aí ele fala, assim também andemos nós em novidade de vida. Ei, não ande mais inclinado para a carne. Ande em novidade de vida, inclinado por Espírito, se rendendo ao Espírito, se movendo pelo Espírito, obedecendo ao Espírito, andando no Espírito, andando na palavra, não mais se inclinando para a carne, não mais deixando a carne te assediar. A mentalidade é, eu estou crucificado com Cristo. Você está crucificado com Cristo. Atenção, você foi crucificado com Cristo. A sua carne está crucificada com Cristo. A sua carne está crucificada. Aleluia! Quando você entender isso, a minha carne está crucificada com Cristo. Chega a tentação, a minha carne está crucificada com Cristo. Eu ando no Espírito, eu sou uma nova criação, eu sou filho de Deus, eu sou nascido de Deus, eu tenho prazer na palavra, eu tenho desejo pelo Senhor, eu amo o Senhor, Deus é o meu Pai, eu tenho a natureza da santidade do meu Pai. Nós cantamos santo, 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 Ele é santo, eu sou santo, santificado pelo sangue da nova aliança, pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo e não pelas obras de justiça própria, mas é pela graça. Então, com o novo nascimento, o nosso espírito foi recriado. E aí torna-se possível eu dominar a carne. Porque o meu espírito foi recriado. A minha carne não foi. A minha carne continua linda desse jeito, com esses cabelos esvoaçantes que vocês estão vendo. Mas o meu homem interior, ele foi recriado.
Eu sou uma nova criatura. Eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Eu estou crescendo para o alvo que é Cristo. Eu estou sendo transformado de glória em glória, a sua imagem e a sua semelhança. Você pode não estar vendo isso, mas eu sei que eu estou. E o Espírito testifica em mim que eu estou. A cada dia eu estou mais consciente da sua natureza, da sua presença, da sua vida em mim. E a cada dia eu ando mais consciente dessa vida que habita em mim. E a cada dia eu desejo mais que essa vida predomine, prevaleça, governe as minhas emoções, governe o meu falar, governe o meu pensar, governe as minhas decisões. Eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele, eu deixo que Ele seja o meu Senhor e Salvador. Eu não sou um seguidor de religião nem de placa denominacional. Eu sou um seguidor de Cristo, de Jesus. Aleluia! Então eu me rendo a Ele. Não deixo que a carne mais. A carne está crucificada com Cristo. Minha carne está crucificada com Cristo. Aleluia! Meus sentimentos, minhas emoções, minha vontade estão entregues a Ele. Aleluia! Ele é o meu juiz, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Não importa, eu não tenho mais reputação. Não importa o que você pensa, não importa o que você acha de mim, não importa o que você está deduzindo do que eu estou falando, não importa. Ele é o meu juiz, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Não estou aqui mais para agradar a minha carne. Eu estou aqui para agradar ao meu Redentor, porque Ele vive. Aleluia. Eu preciso agradar ao meu Redentor. E a minha carne vai gemer. A minha carne vai chorar. Ela vai espernear. Mas eu vou render-me ao meu Redentor. E aí ela vai ficar ali quietinha, neutralizada. Porque o Senhor te chamou não para ser um crente carnal, um bebezinho que só vai tomar leitinho, mas aquele que aguenta alimento sólido, aquele que aguenta as revelações, aquele que entende o sofrimento do seu chamado ministerial. Aleluia! Aquele que foi chamado para andar em fé e não por vistas. Aleluia! Aquele que obedece porque crê e sabe que Ele é poderoso para fazer. Aleluia! Ei, você está nos últimos dias, estamos no novo tempo. Não é mais tempo de viver bebê chupetinha, não. Você não é bebê chupetinha. Você não é mais dominado pela sua carne. Você é um ser espiritual que precisa evidenciar a Jesus Cristo nessa terra. Aleluia! Eles precisam saber quem somos. Eles precisam saber que tem um povo nessa terra já, operando nos milagres, operando nos dons, nas maravilhas do Senhor. Eu vi um texto rápido, eu não cheguei a ler a matéria, do Guia-me, que nos Estados Unidos já está acontecendo avivamento. 1000 pessoas foram batizadas na igreja. 1000 pessoas foram batizadas na igreja. 1000 nos Estados Unidos. Ei, o avivamento está chegando. Jesus está voltando. Ei, o rei está voltando. E primeiro virá o avivamento. Salvação em massa. Salvação em massa. Novos nascidos de Deus. Nascidos de Deus. Ele vai liberar o poder sobre a sua igreja. Ele vai liberar o poder sobre o seu povo. Mas você precisa estar na posição do homem espiritual para entender, para receber e para obedecer ao Espírito. Porque a glória é dele. O louvor é para Ele. A honra é para Ele. Você vai ficar fora disso? Não fique fora disso. Não deixe a sua carne te tirar disso. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Eu vou te falar, eu estou crendo nisso. Eu me tornei um homem espiritual no dia que eu nasci de novo. Entendi que estava crucificado. As obras da carne não precisam de interpretação. Não precisa. Nós vemos como os homens perversos andam, como os homens da carne andam, sem sentidos, sem temor,
Mas os homens espirituais precisam resplandecer. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O Senhor está só esperando o seu sim. Porque nós já temos dele o sim e o amém. Aleluia! Oh, glória a Deus. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Oh, Pai, o nascido de carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. E nós nascemos do Espírito. E nós somos do Espírito. E nós conferimos as coisas espirituais com coisas espirituais. E nós examinamos nas Escrituras, porque a tua palavra não vai contra as coisas do Espírito. E nós te damos graças pelo teu Espírito, porque é o teu Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito quem persuade, Pai. Oh, aleluia! Aleluia!